vamos conversar agora com um líder empresarial importante, relevante e que está no centro dessa briga, porque o setor dele é um dos que mais sofre. A gente vai falar com Ibiapaba Neto. Ibiapaba é presidente da Citrus BR, que reúne os exportadores de laranja. Meu amigo, eu já te começo te pedindo desculpas, porque a gente foi atropelado, literalmente, pela prisão de Carla Zambelli hoje, né? No meio da tarde caiu uma bomba, né, nas redações. Então, eu te peço mil desculpas pelo atraso. E eu preciso muito bater um papo com você sobre essa questão do tarifaço, e teu setor é central hoje nesse assunto. E eu queria a sua avaliação. Você acha que o Lula devia pegar a mão no telefone e ligar para o Trump? Não estou te ouvindo. Acho que você tem que abrir seu áudio. Agora ouve? Ouço sim. Bem, boa noite, Raquel, boa noite para o pessoal no estúdio. Bem, quem sou eu para dizer o que o presidente deve fazer, Raquel? Mas eu posso dizer que ele poderia, né? Na nossa visão, obviamente, seria importante uma sinalização mais forte do governo brasileiro, no sentido de tentar resolver essa questão. Estamos aí há poucos dias do início das tarifas. Verdade seja dita, a ordem executiva ainda não foi publicada, não sabemos exatamente qual é o quinhão que nos pertence, mas pelo que a gente acompanha, pelas conversas com o próprio governo, pelo que a gente ouve das nossas contrapartes americanas, infelizmente avançamos pouco até agora. Você tem alguma expectativa, Ibiapaba, de conseguir excluir o seu setor? Porque o setor de laranja, para quem está nos ouvindo, é um setor muito específico, porque os Estados Unidos simplesmente não têm de onde comprar. O Brasil é um dos maiores exportadores do mundo. Tem clientes lá gigantes, como a PepsiCo. O Ibiapaba pode explicar muito melhor do que eu. Você tem expectativa de conseguir alguma exclusão para o seu setor? Olha, Raquel, a gente tem que separar as expectativas da esperança, né? A expectativa é muito difícil a gente pensar nesse momento, porque, enfim, a Casa Branca ela tem sido muito eficiente no sentido de controlar milimetricamente cada informação que chega para a imprensa. Então, extremamente ali hermética essa comunicação na Casa Branca, e fica difícil da gente conseguir fazer essa leitura de bastidor. Obviamente que os nossos clientes, eles empresas grandes aí do setor, se citou a PepsiCo, mas existem outras, Coca-Cola, a Johanna Foods, que entrou com a ação, inclusive, lá nos Estados Unidos. Todas elas, dentro das suas possibilidades, fizeram ali os seus contatos com quem de direito, e a gente não tem as informações do qual que seria ali a devolutiva por parte do governo. Até porque é um ambiente institucional bastante complicado, em que qualquer declaração pública ela pode ser entendida como um desafio ao governo, e, enfim, nenhuma grande organização gostaria de estar nessa situação. Agora, esperança, Raquel, esperança a gente não pode perder nunca, embora a expectativa ela não seja das melhores. Se a gente for pensar um pouco no que representa o nosso setor, o nosso suco de laranja brasileiro para a indústria de suco americana, é bastante complicada a situação. Hoje, o suco de laranja brasileiro ele responde por 56% do consumo americano, e quando a gente olha em relação às importações, ou seja, tudo que o mercado americano importa de suco brasileiro, dá mais de 70%. Então, sem o nosso produto, essas empresas elas ficariam numa situação bastante complicada. Isso garante alguma coisa? Infelizmente não. Então, assim, a gente tem esperança, mas ainda sem uma visualização de uma expectativa um pouco mais firme. Boa noite. O secretário do Comércio americano, o Howard Lutnick, ele declarou hoje para a imprensa que produtos que não são produzidos nos Estados Unidos poderão ter tarifa zero. Como você vê essa declaração? Quer dizer, isso ajuda a dar um pouquinho de esperança com uma tarifa zero para o setor? Ou, quer dizer, eles plantam laranja, mas não o suficiente, né? Então, não sei se entra ou não entra no corte que eles falaram lá, se referindo a abacaxi, manga, cacau, né? Laranja entraria Café. nisso? Café?
Boa noite, Marina. Enfim, no final das contas, é justamente esse o purgatório no qual a gente se encontra. Se a gente for pensar do lado da necessidade americana, do mercado, sim, eles precisam do suco de laranja brasileiro e faria sentido ali uma exceção tarifária para o nosso produto. A questão é, eles plantam? Sim, eles plantam. A Flórida ela ainda tem uma produção, embora não seja mais tão relevante quanto foi no passado. Só para a gente trazer um pouquinho de número aqui, tá? A Flórida, 15 anos atrás, produzia 150 milhões de caixas de 40,8 quilos, que é a medida que a gente usa aqui no setor. Nesta safra, eles produziram 11, ou seja, uma Brutal. fração do produziram no passado. Então faria sentido. Mas se a regra for produtos não produzidos nos Estados Unidos, infelizmente a gente estaria fora. Então, assim, esse que é o problema. Essa falta de comunicação deixa o setor numa expectativa muito grande e, obviamente, a gente tem que esperar aí pela ordem executiva para entender quem está dentro, quem está fora e qual que é o quinhão que nos cabe. Gente, quem está acompanhando pela TV, um rápido intervalo em Poder e Mercado, mas fica com a gente, porque a gente está com uma entrevista importante. É sobre o tarifaço e a gente volta já já. Quem está nos acompanhando no YouTube, seguimos aqui. Graça, por favor. Boa noite, Biapaba. Obrigado por estar aqui. Eu li os autos do processo movido pela Joanna Foods contra a decisão do Trump. Tem três questões jurídicas lá que eles alegam que o Trump ele abusou dos poderes dele ao decretar esse tarifaço do Brasil, porque falhou a justificativa. Mas a minha pergunta é a seguinte: uma coisa que me chamou muito a atenção é que eles anexam um diagnóstico similar ao que você está falando, que 95% da produção de laranja da Flórida desapareceu nas últimas décadas, especialmente por causa do amarelão dos citros, que é uma doença. E eles falam que simplesmente esse tarifaço vai para a Joanna Foods, que é uma fornecedora de grandes varejistas, vai trazer um prejuízo potencial de 68 milhões, que é mais do que qualquer lucro anual que eles tiveram nos últimos 30 anos, e põe em risco empregos nas duas fábricas dele. Uma na Pensilvânia, que é onde estão a maioria dos empregos, cerca de 500 empregos, que é um estado pêndulo, é um estado que toda eleição republicanos e democratas brigam, e o outro no estado de Washington, que é na costa oeste americana. Minha pergunta é a seguinte: essa pressão empresarial, então, empregos sendo, jogados nesse tarifaço, o futuro desses empregos está sendo jogado. Isso aí qual que é o efeito que você espera disso? Se algum, se nenhum? Se pode vir um raio em dia de sol e matar isso aí? Bem, Graça, obrigado aí pela sua questão. E, poxa, que bom saber que outra pessoa leu aquelas 150 páginas do processo da Joanna Foods. Mas vamos lá, eu acho que o processo da Joanna Foods, ele é um grito de socorro, né? Quer dizer, é uma empresa que ela está posicionada como uma parte intermediária do mercado e também prestadora de serviço, ou seja, ela compra o suco de laranja brasileiro e ela faz esse serviço de envase para as redes varejistas. Então, por exemplo, um suco vendido no Walmart com marca Walmart, na verdade ele é um produto da Joanna Foods, né, feito ali pela empresa. E esse é um mercado que dá mais ou menos ali 40% do que é o mercado americano e 60% do mercado, 60% e 70% na verdade, estão na mão das grandes marcas. Bem, dito isso, é óbvio que a gente... Desculpa te interromper, vou ter que te pedir para concluir. Voltamos do break, só para a gente fazer a volta do intervalo, por favor, querido. Bem, e no caso desse caso da Joanna Foods, então a gente acredita que seja um grito de alerta de uma empresa que colocou a bola no chão, ou seja, ela mostrou qual que é o impacto possível por conta dessas tarifas em cima do suco de laranja brasileiro.
O efeito jurídico disso, difícil saber, mas sem dúvida é mais um tijolinho na construção dessa narrativa que precisa ser colocada e precisa ficar clara para o governo americano que os impactos não são apenas sobre o Brasil, mas também talvez igualmente as empresas americanas. Gente, não sobrou tempo para mais nada. Ibiapaba, meu querido, muito obrigada pela sua presença, super esclarecedora. Boa sorte, né? Faltando poucos dias aí, parece que nada vai evitar essas tarifas.